Bom dia, Paulo Pellegrini, trazendo as informações do esporte. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes do jornal Rádio Universidade. A grande notícia de ontem da convocação da seleção brasileira, a volta de Neymar para disputar a Copa do Mundo. Será a sua quarta Copa do Mundo na carreira. Neymar era a grande expectativa, era um clamor popular, sim. O povo pediu Neymar, a gente via isso nos estádios, via isso nas entrevistas, via isso nos Fala Povo. O Neymar era querido do povo. Neymar também sempre foi muito bem visto entre os jogadores que querem tê-lo, né, ao seu lado. Ele é um líder técnico, um jogador que é inspiração para muitos desses jovens. Hoje o Neymar já está com 34 anos, 33 para 34 anos especificamente, e a galera toda de 19 e 20 viu o Neymar jogar. Então, jogar ao lado do Neymar, para esse povo todo que vai para a Copa do Mundo, os mais novos, Endrick, Ryan, é uma honra absurda. Então, agora, a bola que o Neymar vinha jogando ainda deixava em dúvida, e deixa em dúvida a sua real necessidade de convocação. Mas a gente entende a decisão do Ancelotti pelo fato de que não se pode desprezar um talento como o do Neymar, não se pode desprezar a influência e a inspiração que ele tem sobre os demais jogadores, e não se pode desprezar o pós-Copa, caso o Brasil não vá bem, e toda a crítica que ele iria sofrer por não ter levado o nosso jogador geracional, né? O Neymar é o maior jogador do Brasil desde 2010. E aí o técnico não quis pagar para ver, deixá-lo de fora. Cabe agora ao Neymar utilizar esses dias, até o começo da preparação para a Copa, para ficar na ponta dos cascos, focar especificamente em futebol e em Copa do Mundo e tentar provar para todo mundo que ele tem ainda condições de liderar, de ser titular desse time e liderar o Brasil na busca do título. Que não será fácil, a gente sabe disso. A seleção brasileira sempre é cotada, claro, sempre é um time muito forte, mas hoje, racionalmente falando, o Brasil está ali, entre quarto, quinto ou sexto melhor ranqueado, melhor indicado, melhor cotado para ganhar a Copa. Então o Brasil, com Neymar ou sem Neymar, já teria e já terá muitas dificuldades para ir bem na Copa. Um rápido comentário sobre a convocação em si. A maior surpresa, nem diria que foi a ida de Neymar. Neymar não é surpresa, Neymar é o craque geracional. Mas a maior surpresa foi a convocação do goleiro Everton, do Grêmio. Não estava cotado entre os três goleiros, de jeito nenhum. De repente o Ancelotti opta pelo Everton. Ele valoriza dois jogadores que jogam no futebol brasileiro, que têm ido bem nas últimas temporadas e merecem estar nesse grupo, que são o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, e o volante Danilo, do Botafogo. Eu, particularmente, acho jogadores como Danilo, o lateral, Alexandro, Casemiro, Fabinho, já tiveram o seu auge de Copa do Mundo, de seleção brasileira, e numa Copa do Mundo dessa, pegada, no calor, seleções europeias no auge, acho que são jogadores fisicamente decadentes para esse tipo de competição, mas tem muita experiência. A entrada do Neymar, basicamente, se dá também porque dois atacantes que certamente estariam na Copa, o Rodrigo e o Estevão, estão machucados. Então ali são duas vagas que o Ancelotti optou em não fazer experiências, né? Optou em levar o Neymar. Então a gente realmente nem sente falta de outro jogador que poderia estar ali. A verdade é essa. O Neymar está também porque quem estaria? Quem seria esse jogador que pudesse ocupar a vaga no ataque? O Richarlison já teve muitas chances. O Pedro, talvez, mas o Pedro é outro estilo, é um centroavante. E também, enfim, o Pedro é um grande jogador em nível nacional e sul-americano. Talvez em nível de Copa do Mundo, ele já teve momentos de teste nesse sentido, a própria Copa passada, mundiais que o Flamengo joga, não faz tanta diferença assim. Então não há o que lamentar na convocação. E para finalizar, Alberto e Mayra, um aspecto que me chama a atenção, e não é só no futebol brasileiro, na convocação de maneira geral, é a pouca quantidade de meio-campistas, né? Todas essas convocações têm um monte de zagueiros, um monte de atacantes, a maioria deles de lado do campo, e pouquíssimos jogadores de meio campo. O Brasil levou nessa lista apenas um jogador que a gente pode chamar de camisa 10, umzinho, que é o Lucas Paquetá, que nem é camisa 10. É mais um meia ali, um segundo volante avançado, um jogador que circula. Nós não temos esse jogador, não formamos mais, não levamos para a Copa do Mundo e, na verdade, os jogadores que jogam no Brasil e se destacam nessa função são estrangeiros. É o Arrascaeta, jogadores que jogam com a 10. E aí faz falta, né? A seleção brasileira vai para a Copa do Mundo, chega num momento do jogo em que a bola tem que estar no pé, tem que tocar,
e a gente tem um monte de velocista na frente e um monte de zagueiro atrás. Eu sinto falta dos jogadores de meio campo. A convocação não reflete isso, né? Reflete exatamente essa escassez, e o único jogador que é levado para essa função é um jogador que não faz exatamente essa função. E para encerrar, o destaque é a convocação do maranhense Wesley, jogador hoje da Roma, que iniciou aqui no Brasil o seu destaque no Flamengo. O Wesley vai representar o Maranhão na Copa do Mundo, nosso lateral direito, que também joga na esquerda, merecidamente, também pelas suas últimas temporadas, consegue uma vaga entre os 26. O esporte volta sempre às terças e sextas, né, aqui na Universidade, no Comentário Esportivo, no Jornal, e também aos sábados no programa Apito Inicial 106, a partir de 11 da manhã, com Heraldo Moreira e equipe. Até a próxima. E a gente fica por aqui com o Jornal Rádio Universidade.